Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à série de vídeos sobre tokenização imobiliária, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre tokenização centralizada e tokenização descentralizada. O nosso foco é entender o porquê essa diferença é importante. No vídeo anterior nós falamos sobre aspectos mais básicos, como o conceito de tokens, sobre o que você deve fazer antes de comprar um token imobiliário e falamos em um high level sobre aspectos relacionados à conexão entre o mundo físico e o mundo digital. Bem, qual que é a diferença entre tokenização descentralizada e tokenização centralizada? Esses conceitos eles são equívocos. Dependendo da disciplina, da área do conhecimento, você pode entender o conceito de centralização e descentralização de forma diversa. Por exemplo, a forma como as pessoas do mercado cripto entendem o conceito de descentralização não é a mesma que esse conceito é utilizado, por exemplo, no âmbito do direito administrativo. A descentralização é utilizada como forma de você aumentar o teu poder sobre determinados aspectos de uma atividade empresarial. Já no âmbito do mercado de criptoativos, quando as pessoas falam sobre descentralização, elas estão querendo falar sobre algo que seria algo como uma distribuição. Elas estão falando basicamente na inexistência de intermediários em um determinado sistema. E esse que é o nosso foco aqui. Mas, do ponto de vista da atividade empresarial, eu acredito que isto é o mais importante, é que a descentralização é uma ferramenta para diminuir custos de transação. Nós vamos mais além. E para isso nós precisamos entender o propósito de criação do Bitcoin. O Bitcoin ele é a base de todo o sistema que foi criado hoje, quando nós falamos sobre o Web3. E por que ele foi criado? Bem, as razões de criação do Bitcoin elas estão na introdução do documento. O que nós percebemos ao ler a introdução do documento é que inicialmente o autor ele fala de um problema relacionado ao comércio eletrônico. Ele reconhece que o sistema funciona bem para a maioria das transações, mas que ele possui algumas fraquezas. Em relação às fraquezas, ele fala que esse sistema, por exemplo, ele não permite a realização de transações irreversíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu faço um pagamento, no sistema tradicional, eu posso, por exemplo, caso eu tenha um problema em relação à compra, eu posso cancelar este pagamento. Mas isso tem um custo, e esse custo ele é arcado pelas instituições financeiras. Prevendo isso, o que as instituições fazem? Elas aumentam o valor das tarifas, o valor da operação. É isso que ele diz, por exemplo, que o custo de mediação das disputas que podem surgir entre as partes numa operação no comércio eletrônico, aumenta, né, increases os custos de transação, increases transaction costs. E esse aumento no custo de transação ele limita, conforme ele fala aqui, por exemplo, o tamanho das transações que podem ser realizadas. A depender do valor que você vai transacionar, não compensa por causa das tarifas. Nós sabemos muito bem isso quando nós falamos principalmente em termos do comércio eletrônico utilizado para pagamentos internacionais. Além disso, essa possibilidade de reversão das transações, conforme ele mesmo cita aqui na introdução, faz com que você acabe tendo problemas relativos a uma maior invasão na privacidade das partes. Porque para fazer a reversão da transação, a instituição financeira precisa ter dados. Ela precisa acabar tendo que buscar uma série de dados que não seriam necessários no caso de transações irreversíveis. Bem, se você já tem algum conhecimento sobre smart contracts, você deve saber que uma das poucas pessoas, ao menos que eu conheço, preocupada com essas questões da reversibilidade e de criar ferramentas de modo a tornar as transações irreversíveis é uma pessoa chamada Nick Szabo, um advogado e cientista da computação. E assim, após mencionar então esses fundamentos para a criação do Bitcoin, ele diz que o que é necessário é a criação de um sistema de pagamento que seja baseado na prova criptográfica ao invés da confiança, sem o uso de intermediários, de modo que as transações sejam computacionalmente impossíveis, né? Não seja prático fazer a reversão dessas transações. Percebe? E ele deixa também bem claro aqui que esses problemas citados anteriormente,
eles podem ser evitados caso você utilize a moeda em formato, né, moeda física. Mas não existe ou não existia até então um mecanismo capaz de fazer com que os pagamentos pudessem ter essa mesma segurança que ocorre no caso de uso de moeda física. Ou seja, não havia isso no âmbito do comércio eletrônico até o surgimento do Bitcoin. E por que eu falei tudo isso efetivamente? Porque nós vemos que a grande utilidade de toda essa ideia da desintermediação, e principalmente para o âmbito empresarial, é justamente a eliminação dos custos de transação derivados da intermediação. Isso é importante porque quer dizer que de nada adianta você ter um sistema que utilize, por exemplo, tokens, se esse sistema em nenhum ponto ele diminui a existência de intermediários. Porque se ele não faz isso, o que está acontecendo? Você não soluciona qualquer dos problemas, ou melhor, você não soluciona o principal problema para o qual essa tecnologia toda que nós estamos discutindo, que são smart contracts, tokens, o próprio Bitcoin foi criado. Então tudo no final das contas se relaciona a uma diminuição dos custos de transação. Por isso que não faz sentido, ao menos em termos do fundamento da tecnologia, quando você compra um ativo digital e esse ativo digital ele fica custodiado por um terceiro. Por quê? Porque esse terceiro ele vai ter custos para fazer essa custódia. Esse custo vai o quê? Vai ser revertido para o processo de pagamento. E se você vai ter esse custo de intermediação, então é melhor você utilizar muitas vezes o próprio sistema já vigente do que utilizar uma nova tecnologia cuja principal característica é a eliminação de intermediários. Por isso que então quando nós falamos sobre tokenização descentralizada e tokenização descentralizada, o foco aqui principal é a diminuição dos custos de transação. Perfeito? Espero que isso tenha ficado claro. Isso é muito importante, principalmente para você que é empresário e não sabe se deve ou não utilizar uma solução focada no âmbito da Web3. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais em detalhes como que funciona essas duas formas de tokenizar e por que a tokenização descentralizada ela é capaz de eliminar intermediários e consequentemente o custo de transação da operação. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.